experimentou das dificuldades, experimentou da mais intensa riqueza e entregou o seu coração ao mais intenso de todos os prazeres. Nos ajuda, ó Pai, a tomarmos esse conhecimento desse homem para nós e aprendermos e mudar e sermos transformados pela Tua Palavra e crescermos através da Tua Palavra, no nome santo de Jesus. Te peço, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, Senhor. Pode tomar seu lugar, meu irmão. Eu quero decodificar aqui para você, trazer aqui um esclarecimento através desse texto, de expressões aqui que estão dentro desse texto, que às vezes se tornam tanto quanto difíceis de entender, mas não tem nada de difícil aqui, muito pelo contrário, é bem simples, Por quê? Mais uma vez eu quero trazer à tona aqui, só para que a gente se situe naquilo que a gente está estudando, naquilo que nós temos meditado. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele se torna não mais o conselheiro, o aconselhador, o sábio do livro de Provérbios. Agora ele se torna o pregador. E isso é muito importante a gente verificar. E todo o culto que estamos meditando aqui em Eclesiastes, eu tenho falado sobre isso, temos meditado sobre isso. Por quê? Por que é importante? Porque agora Salomão não simplesmente vai dar conselhos, não vai destilar sabedoria, não vai falar sobre os princípios de uma boa vida. Agora, ele como pregador, ele quer impor isso aos seus ouvintes. E por que ele quer impor isso aos seus ouvintes? Porque ele já experimentou. Por isso que um pai que passou pelas circunstâncias difíceis da vida, ele impõe algumas coisas para os seus filhos, às vezes, muitas vezes, à base de açoites. Não faça isso, é ruim. Não faz isso, é ruim. E a criança precisa ser muitas vezes disciplinada à base de açoites, porque o pai sabe o que é melhor, porque ele já experimentou. Por exemplo, alguém aqui já tomou um chocão? Um choque na energia? Já tomou um choque? Aquele bem gostoso, que treme até chacoalha até teu cérebro. Bum! Sabe aquele que chacoalha o teu cérebro? Você toma aquele choque e você sabe o que significa colocar a mão dentro de uma tomada. Você sabe as consequências de colocar um ferro. Ou imagina uma criança colocando 2 parafusos nas 2 pontas, no positivo e no negativo lá da tomada, na fase e no neutro pro eletricista, né? Porque a gente fala positivo e negativo, isso aí é a linguagem do que não é experimentado. A linguagem do que é experimentado é fase e neutro. Né? É fase neutro, não é fase neutro? As 2 fases e o neutro. É assim que o experimentado fala. Mas e você sabendo disso, você tem que impor ao seu filho. Então você prega. Você não simplesmente vai dizer: filho meu, não colocarás a mão dentro da tomada, senão levarás um choque. Você não vai mais fazer assim. Essa é a sabedoria. Esse é o princípio. Isso foi Provérbios. Salomão em Provérbios ele está destilando sabedoria para o seu filho, aconselhando seu filho, dando princípios de vida para o seu filho viver uma vida boa. Mas agora, em Eclesiastes, ele não vai mais tratar de princípios, agora ele vai tratar de uma imposição. Agora ele já experimentou o que é ruim, ele já sabe as consequências do pecado, as consequências de uma vida sem Deus, e agora ele vai impor. Por isso, em Eclesiastes, Salomão, que era o sábio em Provérbios, agora é o pregador. Impõe. A palavra de Deus não tem que ser tratada quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente vem à igreja, vem à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ouvir conselhos, afagos, palavras suaves. Meus irmãos, o próprio apóstolo Paulo declarou: a palavra de Deus é espada de 2 gumes. Não estou aqui, meu irmão, para te trazer afagos, conselhos. Não sou coach.
Eu não sou coach, eu não sou um treinador, eu não sou um técnico da vida, que é alguém que vai te dar conselhos bons para você viver uma vida boa, até porque a vida, por mais que seja boa, sempre vai ter decepção, sempre vai ter frustração, sempre vai ter dificuldade, sempre. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, para impor a você aquilo que o próprio Deus já impôs para o seu povo. É para isso que nós estamos aqui. É para que você receba essa espada no seu coração. Assimile essa espada com alegria, apesar de muitas vezes ela nos confrontar, nos desnudar. E quando nós somos disciplinados, até mesmo a palavra nos entristece. Você já ficou triste? Queria que você fazer essa pergunta aqui para você. Você já ficou triste por ouvir alguma palavra pregada aqui nessa casa de oração? Alguém já ficou? Eu já fiquei. Confrontado, entristecido. Por quê? Eu estava praticando uma coisa e a palavra de Deus desnudou aquilo que eu estava praticando, aquela falha que eu estava cometendo, aquele pecado que eu estava ali curtindo ele. E esse pecado foi exposto e confrontado e disciplinado e a espada entrou na junta e na medula e eu fiquei triste. Você não fica triste não com uma palavra dura? Quem fica triste com uma palavra dura, de correção, de exortação? Fica? Então, glória a Deus por isso. Isso significa que você tem um pai que te ama, porque todo pai que ama disciplina os seus filhos. Imagine o Pai Celestial que nos ama, se ele não nos disciplinará, que se ele não nos açoitará. Então, provérbios é sabedoria, provérbios são princípios, Eclesiastes é imposição. Em Eclesiastes, agora, ele já vai falar das consequências de pecado. E ele está aqui demonstrando as consequências de pecado. São terríveis, mas eu quero verificar aqui, são 4 categorias aqui de situações, de circunstâncias da vida, de pessoas na existência, na vida. São 4 categorias dentro desse texto que nós acabamos de ler. E dentro dessas 4 categorias, há parece que uma nota, um refrão, uma nota comum, uma melodia comum. São 4 estrofes, mas essas 4 estrofes, elas têm o mesmo refrão. E o refrão é solidão, desamparo. Uma questão assim, um despropósito. Correr atrás do vento. O que significa correr atrás do vento? Você viu geralmente criança faz isso, corre atrás do vento. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não sejamos como crianças agitadas pelo vento, levados por todas doutrinas novas. Não seja tão infantil, não seja tão criança. Você vai ter problemas aqui e em qualquer lugar que você for. Em qualquer lugar que você estiver, você terá problemas. E se você encontrar o lugar perfeito, todo mundo já sabe, né, das coisas que eu repito um monte de vezes, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, você não pode entrar nessa igreja. Porque se você colocar o pé numa igreja perfeita, ela vai deixar de ser perfeita porque você é imperfeito. Isso é uma utopia. Isso é um sonho. E não existe uma igreja perfeita. A igreja é formada por pecadores, homens falhos, pessoas das mais diversas, dos mais diversos costumes, características, práticas. Alguns vêm de famílias que viveram de uma forma até tradicional, boa, e vêm, quando passam por dificuldades, vêm. Outras vêm solapadas pelo pecado. Vêm de mundos sombrios, com várias manias, com vários costumes, e estamos sendo trabalhados, estamos sendo aperfeiçoados. Estamos procurando a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Salomão? Jesus é o varão perfeito. Jesus é a sabedoria das sabedorias. Jesus é o sábio dos sábios.
diante dele. Ele é o nosso é o nosso modelo, é o nosso padrão. A nossa referência é Jesus. Queria te perguntar uma coisa: Jesus foi um príncipe dentro de um palácio? Foi? Pessoas hoje estão atrás de igrejas faraônicas, colossais. Igrejas onde a imagem, a aparência vale mais que tudo. Os shows, os espetáculos e isso e aquilo e uma série de coisas. As pessoas hoje são movidas, aliás, nós somos. As pessoas não, nós somos. Nós somos movidos por aparência. Até Samuel foi movido por aparência. Chegaram os filhos de Jessé, os bonitões, os fortões, os grandões. Samuel, quando Jessé apresentou o primeiro filho, que provavelmente Jessé deve ter apresentado quem? O menorzinho lá do que estava dentro de casa? O médio que estava dentro de casa? Jessé apresentou quem? O maior, o mais forte, logo de cara. É esse. Samuel chegou na casa de Jessé. Samuel, imagina você. Samuel, ele aglomera em si sacerdote, profeta e juiz. Samuel era como a máxima autoridade, era o primeiro ministro, era o rei, era o juiz, era o sacerdote, era o profeta da nação, do povo de Israel. Samuel era o modelo para o povo. Samuel era a voz de Deus. Aglomerava em si tudo aquilo. Você imagina Samuel entrando na casa de Jessé. Jessé deve ter feito um banquete, prepara o banquete, prepara tudo. Samuel está chegando e ele chegou na cidade, ele está vindo para a nossa casa, ele vai parar a comitiva na nossa casa. Meus irmãos, é o presidente da república, é o rei, é a máxima autoridade de um governo entrando na casa de uma pessoa. Agora você imagina, o que Samuel foi fazer? Procurar um rei. E ele chega na casa de Jessé. Jessé pergunta: como eu posso te servir? O que você vem fazer aqui? E Samuel fala: vim ungir o rei de Israel. Samuel fala: o rei de Israel? E Deus me mostrou que está na sua casa. Na minha casa. O que Jessé vai fazer? Apresentar o maior, o mais bonito. Apresentou o mais bonito. O que Deus falou para Samuel? Samuel falou: eis que estou diante do rei. E Deus: não, nem sei não. Você está vendo, você está contemplando com seus olhos. Você está contemplando a aparência. Eu estou contemplando o coração. Homens julgam pela aparência. Deus julga pelo coração. Por isso que há muitas pessoas que dizem assim: não, a gente não deve julgar. Você tinha que ler o texto todo. É isso que é o grande perigo dessa doença chamada versiculite. Versiculite é tirar o versículo fora do contexto, jogar ele como se ele fosse o princípio normativo e colocar ele como uma regra, uma norma e dizer: não julgueis. Aí você vai lá dar uma olhada no texto, onde está o não julgueis, que você vai verificar que está escrito lá que é para julgar. Não julgueis temerariamente, precipitadamente, com os olhos, com a aparência, com a imagem. Não julgue dessa forma. O que Cristo está falando ali para o seu povo é que a gente não pode julgar como os judeus julgavam. Os judeus julgavam pela aparência. Os judeus eram hiper preocupados com a aparência, com a imagem. Hiper preocupados com isso, com a forma. Quando eles iam dar uma esmola, fazia uma festa. E Jesus falou: não é assim que se dá esmola. Não é assim que se abençoa alguém. O que a tua mão esquerda, a direita fez, a esquerda não saiba. Ninguém precisa saber. Quando faziam jejum, mostravam para todo mundo que estavam em jejum. E Jesus falou: quando vocês fizerem jejum, lave o rosto, que ninguém saiba. Não fica desgrenhando o cabelo, não fica jogando cinza para cima de si. Isso aí é antiga aliança.
quando você estiver triste, quando você estiver lamentando, que você estiver buscando a Deus, quando estiver fazendo jejum, que ninguém saiba do teu jejum. Isso é entre você e Deus. Isso é uma disciplina espiritual. Aliás, muito oportuna. Faça jejum. Procure fazer jejum toda semana. Separe um dia para fazer jejum. Programe um jejum com Deus. Programe um jejum com o teu Senhor. Fale, Senhor, amanhã eu estou de jejum. Coloca na porta da tua geladeira, separe esse tempo, separe esse dia, faça jejum. Mas, você acha que as pessoas estão voltadas para quê nos dias de hoje? Aparência, do mesmo jeito, levadas por esses ventos. E muitos já perceberam que as pessoas estão preocupadas com a aparência. E montam locais, montam estruturas bem aprazíveis, bem aparentadas. Não que não seja bom, muito pelo contrário. Eu preciso que você tenha muita cautela quanto a isso. Não que as coisas não tenham que ser feitas com excelência, muito pelo contrário, tem que ser feitas com ordem, excelência, zelo. A casa de Deus tem que ser bela, a casa de Deus tem que ser tratada da melhor forma possível, seja ela a pequena casa de oração ou a maior casa de oração. Tem que ser tratada com zelo, mas cuidado se você tem sido guiado por aparência, porque hoje os falsos profetas já descobriram isso e eles estão fazendo o que a moda pede. O que a moda pede. O que a atual geração clama. Cristo está aqui para isso? O Espírito de Deus está aqui para moda? Se adequar à moda? Não. Então, é isso que significa correr atrás do vento. É uma futilidade. É um despropósito. É algo que não tem fundamentação. Você consegue pegar o vento? Alguém consegue pegar o vento? Ninguém, né? Então para que você corre atrás do vento? Por que a gente corre atrás de coisas que não tem propósito, não tem sentido? E ele começa falando sobre isso em cada um desses tópicos, em cada uma dessas 4 categorias de pessoas. Ele fala sobre esse correr atrás do vento, sobre esse despropósito de vida, sobre essa vida fugaz, essa ilusão. A gente é muito iludido. A gente é facilmente iludido. A gente coloca expectativa nas coisas e a gente acha que tudo que reluz é ouro. Não é. Cuidado com isso. Você nunca ouviu essa expressão? Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Cuidado com as luzes aí, porque o diabo se faz de anjo de luz também. O diabo sabe fazer encantamentos, mágicas. O diabo sabe adivinhar. O diabo sabe copiar Jesus. Cuidado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O Cristo que a gente tem que copiar, o Jesus que a gente tem que copiar, não é o Jesus da glória. O Jesus da glória tem os olhos com chamas de fogo. Alguém aqui é ciclope? Alguém aqui é o ciclope do X-Men? É? Você sabe o que é X-Men? Ih, rapaz, alguns irmãos não sabem. Eu sou da geração mais nova, os idosos estão assim, ciclope? O que é isso? Nunca viu o X-Men, não? Tem um ciclope lá. O ciclope, se ele tirar o óculos, é super-herói. Super-herói. Quando o ciclope tira o óculos, chama de fogo. Sai varrendo tudo. Ninguém viu o super-homem? O super-homem tinha uma visão também que rasgava tudo. Você é super-homem? Você é um ciclope? Você é um... Como é que chama? Mutante? É mutante, né? O X-Men é mutante? Isso aí é uma banalidade sem fim. Mas Você não é. Nós não somos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, lá na glória, seus olhos são como chamas de fogo. A pergunta que eu queria te fazer, aqui na terra Jesus tinha os olhos como chamas de fogo? Tinha? Jesus saía queimando todo mundo aqui na terra? O máximo que Jesus fez na sua ira santa foi pegar um azorrague, um chicote, e sair quebrando a mesa dos cambistas. Isso foi o máximo que eu vi da fúria divina. Eu não vi Jesus queimando ninguém com os olhos com chama de fogo. Eu não vi, porque a palavra de Deus diz, João viu que da sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Alguém viu isso? Não.
Quem é o Cristo? Quem é Jesus que a gente tem que copiar? O da glória ou o que andou sobre essa terra? Responda para mim. O da glória ou o que estava sobre essa terra? O que estava sobre essa terra. É ele que você tem que copiar. É ele que nós temos que copiar. Quem foi ele? Ostentador? Cheio de glória? Você viu Jesus cheio de mulheres? Só se forem as discípulas que o serviam. Porque Jesus não era um homem de recursos, Jesus era trabalhador, e se ele não estava trabalhando, alguém tinha que suprir as necessidades dele no seu ministério. O ministério de Jesus, o ministério divino de Jesus, durou 3 anos. 3 anos. A maior parte do tempo da vida de Jesus, ele viveu como um homem simples na Galileia, um nazareno, morava no interior, na periferia de Belém. Na periferia de Jerusalém, morava lá para dentro, cidade pobre. E Jesus, a gente tem a ideia de que carpinteiro significa alguém que mexe com madeira, mas na verdade Jesus era construtor civil, pedreiro, construía casa. Toda a estrutura da casa dependia de madeira, por isso se chamava carpinteiro. Ainda não tinham descoberto o ladrilho, nem o alumínio, nem o ferro, nem o concreto. Ainda era a maior parte da estrutura era feita com madeira, a estrutura de madeira, eu não sei, de repente, como se fosse aquelas casas de estuque, né? E batendo lá Mas Jesus fazia isso com seu pai José. A profissão de Jesus Jesus tinha trabalho, Jesus tinha profissão, Jesus sabia fazer alguma coisa. Jesus era especialista na construção civil. E esse era o Filho de Deus. E esse era o homem sábio. Porque Jesus não foi sábio só 3 anos. Jesus não foi sábio durante seu ministério terreno por 3 anos. Jesus foi sábio por 33 anos da sua vida. Aliás, por 33 não, porque quando ele era bebê ele nem sabia que era sábio, né? Mas quando ele fez 12 anos, que ele é levado ao templo, lá ele fica com o templo, como foi dito pelo diácono Tiago aqui há alguns dias. Quando ele estava ali no meio de doutores da lei, estudando, meditando. Que coisa incrível. Se tornou o mestre da lei, se tornou um exímio conhecedor da lei de Deus, mas continuou com a sua profissão. Construtor civil. Que coisa linda, meus irmãos. Coisa linda. Pedreiro, construtor civil e mestre da lei. Que ministério fantástico. Que homem lindo. Que presença maravilhosa. Não ostentava. Ele não foi como Salomão na sua queda. Ele não perdeu a simplicidade. As 4 categorias de pessoas que tem aqui. Do versículo 1 ao versículo 3. Veja comigo. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros tenham por felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Essa é a primeira categoria de pessoas. Oprimidos. O que são oprimidos? São pessoas que têm menos recursos na vida. Jesus está inserido aí. Jesus não tinha tantos recursos. Quando eu estava verificando a lei dos sacrifícios, a lei dos sacrifícios, a lei que Deus deu ao seu povo para os sacrifícios, é muito bonito, é muito bonito. E na quinta-feira nós estávamos meditando aqui na vida de Samuel, né, em todo o seu redor, em tudo aquilo que se deu ao redor de Samuel, e nós verificamos que onde Samuel foi criado, a igreja que Samuel foi criado, era uma igreja feita de corruptos. E mesmo assim Samuel não se corrompeu. E Deus não falou para Samuel sair de lá. Deus falou para Samuel colaborar com aquela obra. Deus falou para Samuel continuar e perseverar naquela obra. Que coisa linda, né?
Estavam lá Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, 2 canalhas. Literalmente, filhos de Belial, filhos da maldade, filhos do sacerdote, que deveriam fazer o trabalho sacerdotal junto com seu pai, por conta da diretriz de Deus mesmo. Os filhos de sacerdote continuem o trabalho do sacerdote. Os filhos dos levitas continuem o trabalho da tribo dos levitas. Aprendam o ofício, sirvam na casa de Deus. Os filhos de Eli eram 2 ladrões. E eles roubavam a parte que era de Deus. E se você olhar lá em Levítico, é muito interessante ver que a gordura da carne pertencia ao Senhor. Toda a gordura. De todo o sacrifício específico para cada um dos pecados. Toda a gordura dos pecados era oferecida ao Senhor. Era queimada como aroma agradável. Porque a melhor parte do churrasco... Se você já fez churrasco, se não tiver a gordura, aquela capa de gordura da picanha, meu Deus do céu, aquilo ali entope uma veia que é uma maravilha. Mas a gente entope com alegria, não é verdade? Amém ou não amém? Não, diga nada não. E não é à toa. Deus sabia que aquela gordura fazia. Deus sabe o que é melhor para nós. Até a palavra de Deus mostra como que é a melhor carne, a melhor alimento, o que deve chegar à nossa mesa, o que não vai nos prejudicar ao longo do tempo. Deus sabe, Deus mostra. E não está escrito nada na Bíblia a respeito de não comer carne, muito pelo contrário. A carne a gordura era queimada em sacrifício a Deus, como aroma agradável ao Senhor, mas a carne, muitas vezes depois de cozida e depois de queimada, a parte da carne uma parte pertencia aos sacerdotes. O que eles iriam comer? Essa era a herança deles. A herança deles era estar na casa de Deus, a herança dos sacerdotes era estar na casa de Deus. Sabia que o sacerdote não podia nem sair para enterrar o filho? Sabia disso? Que o sacerdote não podia sair do santuário, não podia sair do templo para enterrar nem os próprios filhos. E os sacerdotes tinham que servir constantemente na casa de Deus. E eles não podiam nem se sujar em sinal de luto. O trabalho do sacerdote era estar servindo continuamente na casa de Deus. Isso é muito precioso. Eu estou falando de um sacerdote levítico que não existe mais. Não existe mais. O trabalho de um sacerdote hoje, de alguém que trabalha na igreja, é outro, é diferente. Temos muitas coisas diferentes hoje. Não estamos mais na antiga aliança, não sacrificamos mais animais. É de outra forma. Mas é incrível, porque a gordura subia ao Senhor e uma outra estrutura para sacrifícios era destinada para os mais pobres. Quais eram? Rolinhas. Os mais ricos ofereciam bois. Os que tinham mais recursos ofereciam o seu melhor produto. Os mais pobres ofereciam rolinhas, pombinhos. O que José e Maria ofereceram quando Jesus foi apresentado no templo? Pombinhos, rolinhas. Agora eu não lembro, mas um desses 2 animais pequenos, pouca gordura. Por quê? Isso demonstrava que eram pessoas pobres, simples, não tinham tantos recursos. Jesus viveu numa família simples. Jesus viveu numa família simples e pobre, sem muitos recursos. Era o Filho de Deus. Era o homem mais sábio. A sua riqueza não está no acúmulo de bens. A riqueza das nossas vidas não está na quantidade de bem que nós possuímos. Quando Deus foi escolher o seu rei, lá na casa de Jessé, ele não escolheu pela aparência, escolheu o homem de coração, quebrantado diante dele, trabalhador, simples, que não podia nem entrar na casa. O apóstolo Paulo diz que ele não chamou muitos de nobre nascimento. Ele chama ricos também. Ele toca no coração de muitas pessoas ricas. Ou você acha que a pessoa lá daquela Vieira Solto que mora de frente para a praia, lá em Copacabana, Ipanema, Leblon, ou no lugar mais caro, no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, ele não precisa de Jesus?
Precisa tanto quanto aquele que mora na comunidade mais pobre e mais violenta do Rio de Janeiro. Ambos precisam da mesma maneira. Só que o mais pobre, por ser mais necessitado, por depender mais, ele, na maioria das vezes, procura mais a Deus. Corre mais para os braços do Senhor. Mas precisa tanto quanto o rico. Mas o apóstolo Paulo diz, não foram chamados muitos de nobre nascimento. Por isso que ele diz, Deus chamou as coisas loucas dessa terra para confundir as que são sábias. Deus chamou as que não são para confundir as que são. Porque dependentes, pessoas oprimidas, são os que mais procuram a Deus, são os que mais vão correr atrás de Deus, correr atrás do Senhor, buscar o médico. Não tem recursos, não tem plano de saúde. Tem que correr atrás do médico dos médicos. Tem que correr atrás do Senhor. E nessa hora tem um encontro com Ele. Por isso, essa primeira categoria, oprimidos. E o que Ele quer demonstrar aqui pra gente? Na terra, para os homens, os oprimidos, vão viver oprimidos a vida toda. Muitas pessoas que eu conheci, que nasceram muito pobres, morreram muito pobres, eu digo financeiramente, eu digo de recursos. Eram trabalhadores, mas nunca cresceram, nunca tiveram Foram poucos que eu conheci que ascenderam de tal forma a se tornarem pessoas riquíssimas com muitas posses. Poucos eu vi passarem por isso. Muito pelo contrário, na maioria das vezes eu vi muito mais pessoas que eram da classe B vir para C. A vir para B, depois de B vir para C. Raramente eu vi pessoas saírem da classe C, B, ascender para B. Raramente. Isso é raro de acontecer. Eu vi também pessoas muito ricas permanecerem na sua riqueza. Mas eram fiéis a Deus. Eram tementes a Deus. Meus irmãos, no mundo, se a gente ficar esperando, não, eu vou ficar rico, eu quero ficar rico, vai ter uma hora que eu vou ficar rico, vai ter uma hora que eu vou ter muito recurso, o que você está esperando? Você precisa trabalhar. Você viu Jesus com o propósito de ficar rico? Passando por cima dos outros, puxando o tapete dos outros, difamando pessoas, porque geralmente, e está escrito aqui, geralmente, acabamos de ler, está escrito aqui que há uma competição entre o próximo. Por inveja do próximo, está escrito ali, acabamos de ler. Essa já é uma outra categoria, vamos ver aqui. Eles começam a se confrontar em competição e por inveja, ele cresceu mais, quero crescer mais um pouquinho. Agora eu cresci mais um pouquinho, ele cresceu mais, quero crescer mais um pouquinho, vou lá. E essa competição. A vida é cheia dessas coisas. A vida nessa terra vai ser sempre assim. O bispo Walter estava falando que um homem lá, um falso profeta nos Estados Unidos, e é falso profeta mesmo. Declaradamente, não ele declarando, né? Mas é muito, muito complicada a situação dele. Sabe o que ele fez? Ele descobriu que uma igreja próxima a ele, próxima à igreja dele, eu não vou falar o nome não, aliás, pra quê, né? Era 2 metros maior do que a igreja dele. 2 metros, a igreja dele tinha tantos metros quadrados. A do outro estado tinha 2 metros quadrados maior que a dele. Sabe o que ele fez? Colocou 2,40 metros maior na igreja dele. Está escrito aqui. Por inveja. Haverá uma competição. Haverá uma guerra. Os homens vão tentar se degladiar, mas na igreja, isso não tinha que acontecer com a gente. Isso é correr atrás do vento. Isso não dá em nada. Isso não atrai a presença de Deus. Meu irmão, não é o lugar que atrai a presença de Deus. A presença de Deus está naquele que o adora em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores e não de estruturas. Apesar de estruturas terem que ser feitas... Você entende isso? A estrutura tem que ser feita com excelência. O lugar tem que ser com excelência porque aqui é casa de oração, é casa do Deus vivo. Mas Deus não está na estrutura. Você entende isso? Consegue fazer ter esse discernimento? A igreja tem que ser bonita, tem que ser bem tratada, tem que ser linda, a obra de Deus tem que ser feita com excelência. Sede abundantes em toda boa obra. O apóstolo Paulo falou isso.
Jesus disse, seja rico para com Deus. Jesus disse, seja rico para com Deus. Ele está falando, seja fiel lá na igreja. Pague seu dízimo, seja fiel no templo. Faça uma oferta, mantenha aquele lugar. Aquele lugar é casa do meu pai. Jesus disse isso, mas não é a estrutura que atrai a presença de Deus. São homens santos, mulheres santas. Não é 50 centímetros a mais, nem a menos, que vai atrair a presença de Deus. Não é um tipo de pintura, não é isso, não é aquilo. Não é um tipo de música. Não é um tipo de música que vai atrair a presença de Deus. São músicos santos. Não é um estilo musical que atrai a presença do Senhor. É um coração com um estilo de vida chamado de adoração. Isso atrai a presença do Senhor. Adoração não é um momento de culto, não é um momento de louvor aqui. Adoração é um padrão de vida do fiel que se santifica. Vive em adoração, continuamente com fogo no altar. Ontem eu estava lá em Seropédica com meu pai. Você sabe que meu pastor Fernando é incendiário, né? Todo mundo sabe disso. E o pastor Fernando gosta de uma gasolina. Eu falo, pai, a gasolina está muito cara, não faz isso não. Ei, temos que acabar com o monturo. Monturo é o lixo lá do sítio. Lá de vez em quando é difícil passar lixeiro lá. Às vezes passa quarta-feira, às vezes não passa. Ficou um bom tempo aí sem passar. A gente queimava o lixo lá. Mas tinha um monturo lá, o caseiro fez um morrão lá. E outro pastor Fernando, vou queimar no altar. Vou queimar um sacrifício, hein? Falei, ih, caramba, agora vai subir fogo. Agora vai cair fogo do céu. Queimou lá aquele fogão, aquele fogo intenso, aqueles galhos secos lá queimando, aquelas brasas. A gente tem que estar assim, meu irmão. Coração queimando continuamente. Não é um coração que vive atrás de fogo, de vento, de doutrina, não. Ah, ali tem fogo. Tem fumaça, tem fogo. Não tem que ter fogo, fumaça não. Tem que ter brasa. Brasa no altar. Não é fumaça não. Porque tem um monte de gente aí fazendo um monte de fumaça de fogo estranho. Cuidado com isso aí. Cuidado com coach. Cuidado com gente que está promovendo autoajuda dentro da igreja. Porque a autoajuda não serve para mim, não serve para você. Nós estamos aqui para buscar a ajuda do alto. E não dos homens. E o que é isso que... Olha isso. Exatamente isso que Salomão está falando aqui para a gente. Se você estiver procurando a ajuda dos homens, você vai sempre se entristecer. Sempre haverá opressores. E os oprimidos, na maioria das vezes, vão passar a vida sendo oprimidos. Oprimido significa que é pobre, passa dificuldades, e as coisas não mudam, e os corruptores sempre acumulam para si e não distribuem os recursos, promovem altos impostos. Isso é oprimido e opressor. Isso vai ser assim a vida toda. Mas a minha esperança não está aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Não são homens. E eu estou esperando a glória eterna e não a glória dos homens. Mas ele está dizendo para nós, ele está nos alertando, a vida aqui é difícil. E há uma outra categoria, essa é a categoria dos oprimidos. A outra categoria, do versículo 4 ao versículo 6, eu vou deixar para a próxima semana. Fecha aí a Bíblia. Essa é a categoria dos competidores. Nós já falamos sobre ela. Mas é a categoria dos competidores. Meus irmãos, o que Salomão quer mostrar aqui para a gente... Fique de pé, por favor. Diácono Daniel, venha, meu irmão. O que Salomão quer mostrar aqui para a gente é o seguinte. Eu acumulei bens, acumulei posses, montei um exército poderoso. Eu quis fazer que Israel fosse uma superpotência, por isso eu acumulei muitos cavalos. E o cavalo era uma arma de guerra naquela época. E Deus já tinha dado os limites. Para o povo de Deus sempre tem limite. Não, você não pode ter tanto cavalo assim, porque quando você entrar num combate, você vai dizer a força do meu braço.
A força do meu braço conseguiu essa vitória. E Deus é que conseguia a vitória para o seu povo. Nós lemos isso. Aliás, o pastor Fernando falou na semana passada, eu quero encerrar da mesma forma. Nós lemos aqui sobre a vitória que Deus deu ao rei Josafá, através da palavra de um jovem, Jaaziel, se eu não me engano. E o rei Josafá falou: Senhor, nós não temos força contra esses inimigos. O que a gente vai fazer? E eles começaram a fazer o quê? Acumular armamento? Juntar os cavalos? Ver quantos homens puxavam a espada? Ver quanto tinha no exército? Que nada! Josafá sabia qual era o número do seu exército e sabia qual era o número do exército dos inimigos. E ele falou: nós estamos perdidos, que o nosso exército é muito menor. E ele teve medo, ele teve um certo momento de incerteza e por isso teve medo. Porque olhando com os olhos, aquela derrota seria iminente. Só que ele entrou no templo, congregou o povo, apregoou o santo jejum e todos começaram a clamar: Senhor, precisamos do teu socorro. E o Espírito Santo de Deus desceu sobre um levita, sobre um sacerdote, sobre um homem do templo, um jovem. E esse jovem, cheio do Espírito de Deus, ele falou: nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor dos exércitos nos garantiu a vitória. O Senhor dos exércitos luta, peleja por nós. E ele declarou: olha a palavra do jovem: a peleja não é vossa, é do Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus irmãos. É isso que Salomão está querendo mostrar para nós aqui. Pare de lutar com as forças de homens. Pare de querer fazer o que os povos estão fazendo. Aí está todo mundo falando, é oprimido, colocando o oprimido contra o opressor, colocando o preto contra o branco, colocando a mulher contra o homem, criando uma série de pecados. Pare de lutar essa guerra. A guerra da igreja é vencida dentro do quarto de joelhos. Ali as fortalezas espirituais são demolidas. São demolidas. Busque as coisas que devem ser buscadas. Pare de correr atrás do vento. Pare de correr atrás do vento. Olha Jesus. Olha a vida do Nazareno. Olha a vida do Galileu. Trabalhador, temente, fiel. Buscava a palavra, conhecedor da palavra. Obediente, zeloso, abundante na obra de Deus. Trabalhador comum, pedreiro, construtor civil. Cheio do Espírito de Deus. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno, não espere glória, condecoração, honrarias. Não espere essas coisas. Busque as coisas lá do alto. Lá está o prêmio da soberana vocação. A soberana vocação é ser chamado filho de Deus. Essa é a sua soberana vocação. A sua soberana vocação não é ser pedagogo, não é ser um profissional da saúde excelente, não é ser um militar, não é ser isso ou aquilo. A sua soberana vocação, o seu verdadeiro chamado é ser filho de Deus. Esse é o seu chamado verdadeiro. Essa é a sua honra principal. Fomos feitos filhos de Deus, selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou. Esse é filho do Deus Altíssimo. Que soberana vocação, meus irmãos. Que chamado maravilhoso. Que vocação preciosa. Filhos do Deus Altíssimo. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. Busquemos as coisas lá do alto. Pensemos nas coisas lá do alto. Busquemos o reino de Deus e não as coisas daqui da terra. As demais coisas serão acrescentadas para aquele que vive pela fé no Filho de Deus. É um trabalhador, é simples, não se preocupe. Deus é por nós. A peleja não é vossa, é do Senhor. A batalha não é nossa, é do Senhor. Que sejamos contentes com Jesus. Que Cristo seja a nossa plena satisfação. Que Cristo seja o nosso tesouro perpetuamente. Santo Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Queria cantar só essa partezinha. Cristo satisfaz minha alma,
pois em meu lugar morreu. Vida, paz e liberdade, plena salvação me deu. Diga: Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Cristo satisfaz. Satisfaz completamente meu mais puro ideal, que se encontra aos pés da cruz, é servir e honrar o bom Jesus. Que a graça de Cristo, que o amor do Pai e que o consolo do Espírito permaneça sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Que Ele ouça as orações feitas neste lugar. Que Ele nos atenda às nossas súplicas. Porque é Ele que peleja as nossas guerras. A peleja não é vossa, é do Senhor. Aleluia! Antes de sair, diga para o seu irmão: